Olá, meus caros estudantes do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Aqui é o professor Tiago Ribeiro da Costa, mais uma vez com vocês, em uma disciplina muito importante, que vocês já sabem qual é. É a nossa disciplina de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho. Essa é a nossa terceira aula ao vivo, mas para você que ainda não pegou o fio da meada, nós vamos explicar. As aulas aqui da EAD Unicesumar, excepcionalmente neste ano de pandemia, são aulas que estão sendo parte gravadas previamente pelo professor formador e parte feitas ao vivo nas nossas lives todas as quintas-feiras a partir das 19h30. A função desta aula gravada é apresentar para vocês conceitos e aplicações da área de saúde ocupacional e segurança do trabalho para um gestor ambiental atuar. Então é a nossa função trazer alguns conceitos, trazer conhecimentos, técnicas que vocês podem utilizar. E na nossa parte ao vivo, eu e a professora Vanessa estamos ali batendo um papo com vocês, ouvindo as suas dúvidas, vendo os seus comentários. Ali é o momento para nós debatermos o conceito que foi amplamente discutido por meio desta aula gravada, tá? Então, fique atento, a função dessas aulas gravadas é apresentar novos conceitos, enquanto que nas aulas ao vivo a função é debate, tá bom? Uma outra questão que é importantíssima também, nós não devemos esquecer, essa já é a nossa terceira aula. Então nós estamos em um momento no qual esperamos que você que está me assistindo já tenha avançado bastante na construção do seu mapa. Lembram do mapa, né? A função do mapa é promover a ação de vocês, futuros gestores ambientais, frente a uma problemática estabelecida por nós. Problemática essa que será resolvida de uma maneira ativa, com a construção de um produto, a transformação do pensamento e do raciocínio de vocês em um determinado produto, que servirá para uma determinada ação dentro de um contexto. No nosso caso, o mapa diz respeito à CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E a função que vocês têm é criar uma capacitação sobre formas de contaminação relacionadas à Covid-19 e formas às quais os nossos trabalhadores podem se prevenir e não pegar essa doença. É função, logicamente, de nós, profissionais da área de saúde ocupacional e segurança do trabalho, podemos estabelecer um paradigma a partir do qual o trabalho seja executado da maneira mais segura e saudável possível, né? Nós discutimos isso ao longo da nossa segunda aula, quando nós apresentamos toda a parte de psicologia do trabalho, tentando ali abordar os aspectos mais de caráter subjetivo da personalidade do trabalhador e das suas preocupações. Uma das preocupações, logicamente, está relacionada a essa situação pandêmica que nós estamos vivendo. Então, os gestores da área de segurança do trabalho precisam garantir a estes profissionais que o exercício do seu trabalho dentro de uma determinada empresa, ele pode ser executado de maneira segura, de maneira saudável, sem nenhum problema. E vocês serão os elementos animadores desta situação. Por isso, a função de vocês é criar um conjunto de slides. Esse conjunto de slides, nós temos a base deles lá no seu ambiente online, no seu estúdio. Você baixa, faz a tua capacitação do seu jeito, de acordo com as diretrizes do mapa, e depois finaliza e posta para que nós possamos ver a sua capacitação e toda a sua desenvoltura nesse processo. Vale dizer que vocês apenas postarão os slides, mas quem tiver a fim de gravar um videozinho e mandar pra gente, conversa com a professora Vanessa, que com certeza vai ser bem legal poder ver vocês atuando como profissionais da área de segurança do trabalho, tá bom? Pessoal, sem mais delongas então, nós temos aqui um roteiro bem interessante para a gente poder trabalhar na aula de hoje, e nesta aula nós vamos trabalhar com uma temática bem legal. Segurança do trabalho aplicadas a máquinas, equipamentos e instalações. Pessoal, essa aqui seria basicamente a parte mecânica do processo, porque vocês viram na nossa primeira aula que nós abordamos muito a questão dos riscos ocupacionais, riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. E trabalhamos todo o contexto relacionado à gestão dos riscos por meio de programas específicos.
Nós relembramos um pouco os conceitos que nós discutimos na aula 5, a aula conceitual. Dá uma olhadinha no livro. Então nós cercamos os riscos ambientais. Num segundo momento, segunda aula, nós começamos a falar sobre o risco que é antrópico, inerente ao comportamento humano. Por isso que a gente falou sobre psicologia do trabalho. Nesta terceira aula, nós vamos falar sobre a parte mecânica do processo. Como que nós podemos isolar riscos em máquinas, equipamentos e instalações. Vejam que a gente está isolando todos os riscos em vários pontos distintos, gerenciando os riscos do ponto de vista psicológico e agora gerenciando os riscos do ponto de vista de instalações, de ambientes. Para na última aula a gente falar um pouquinho sobre inovação, sobre o que virá na área de saúde ocupacional e segurança do trabalho. Então nós temos pilares que estão sendo discutidos, que são pilares práticos, que vocês poderão vistoriar, que vocês poderão adotar nas suas empresas. Então tem muito conhecimento legal ainda para ser discutido, tá bom? Vamos continuar? Vamos lá então, continuar a nossa discussão, mas antes, claro, não poderia deixar de ser, vamos entender quais são os assuntos. Num primeiro momento, a gente vai aplicar os princípios de segurança do trabalho em máquinas, equipamentos e instalações, do ponto de vista teórico, logicamente, e depois a gente vai ilustrar exemplos. Só que vejam, a nossa ilustração de exemplos aqui, ela não vai ser um tópico em separado. Nós vamos tocar apenas um tópico nessa aula. Só que ao longo deste tópico a gente vai apresentando exemplos, casos nos quais as máquinas, os equipamentos e as instalações de fato são protegidos com medidas simples e que estão presentes nas normas regulamentadoras, em especial na norma regulamentadora número 12, ok? Vamos em frente então. Vamos para a nossa frase inspiradora? Vamos lá. Olha que frase legal. A segurança do trabalho é comparável à biologia enquanto área da ciência, pois podemos dizer que ela é capaz de gerar vida. Parece uma frase um tanto ambígua, né? Dois sentidos. Claro, a gente criou essa dupla significação puxando um pouquinho para o lado da biologia, que é a ciência que estuda a vida, e a segurança do trabalho, ela pode ser compreendida como a ciência que eleva essa vida, que protege essa vida, que faz com que essa vida não corra riscos. E como vocês mesmos estão percebendo, se não fosse a segurança do trabalho, o que seria dos nossos trabalhadores, né? Coisas a se pensar. Vamos adiante então, para o nosso único tópico da aula, aplicações dos princípios de segurança do trabalho em máquinas, equipamentos e instalações. Pois bem, meus caros, aqui nós vamos colocar uma divisão de tela, né, porque dá para ver as informações bem tranquilamente, e eu estou aqui, ó. Opa! Exatamente. Olha, já estou sabendo como apontar para as informações, que legal. Às vezes eu não sei apontar para as informações, só um detalhe, porque a nossa câmera é invertida. Então eu aponto para esse lado, quando na verdade deveria apontar para cá. Porque as informações estão aqui, ó. Agora eu aprendi, né? Ai, ai, ai. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala sobre proteção a máquinas, equipamentos e instalações, de certa maneira nós estamos falando sobre o ambiente de trabalho e os seus riscos associados. Agora, em se falando de ambiente de trabalho, é importante que nós saibamos quais são as normas inerentes à identificação de tais riscos. Em princípio, neste momento, é o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, associado, logicamente, com a nossa norma regulamentadora número 15 e 16, muito mais a 15, atividades e operações insalubres. Quando a gente fala sobre riscos ambientais, é importante colocar essa informação para vocês novamente. Nós estamos falando sobre elementos que se encontram no ambiente, que são elementos naturais ao exercício do trabalho. A gente não consegue simplesmente eliminar um determinado risco, porque este risco faz parte da natureza do trabalho. O que a gente consegue fazer é identificar este risco, reconhecer esse risco e trabalhar medidas mitigatórias justamente para que aquele risco não se configurar em um acidente, para que ele não se transforme em um acidente de trabalho. Tá? E para que a gente possa estudar mais especificamente máquinas, equipamentos e instalações,
O Ministério do Trabalho, em 1978, por meio da Portaria 3.214, criou a norma regulamentadora número 12, em parceria com outras normas regulamentadoras, da 1 até a 28. Só que essa norma regulamentadora, ela não era uma norma perfeita no princípio. Ela tinha apenas um conjunto limitado de dispositivos que eram de verdade isolados em termos de riscos. Então, por exemplo, nós tínhamos botões de emergência, botões de rearme da máquina, cadeados para impedimento de acesso de outros trabalhadores enquanto aquela máquina estava sob manutenção. Só que eram dispositivos limitados. E ao longo das décadas, ao longo dos anos, nós percebemos que a tecnologia evoluiu muito. E essa evolução tecnológica associada à complexação dessas máquinas, e o que eu quero dizer com isso? Elas começaram a entrar em nichos de mercado em que elas não entraram ainda. Por exemplo, máquinas de panificação, máquinas autômatas. Então, nós temos vários contextos em que as máquinas apareceram e até mesmo substituíram a mão de obra humana, em parte ou no todo. Então, a própria norma teve que evoluir ao longo do tempo. E para isso, logicamente, a CTPP, que é a nossa Comissão Tripartite Permanente Paritária, em conjunto com os órgãos públicos e privados, a sociedade civil organizada, nós tivemos um avanço significativo nos dispositivos de segurança. A norma regulamentadora número 12 era pequenininha no começo. E depois ela evoluiu, ganhando, na atualidade ela tem 12 anexos. Cada anexo falando de uma situação em específico. Tá? Inclusive, penso eu que um dos anexos mais importantes está relacionado ao que a gente chama de sensores optoeletrônicos, que a gente vai falar um pouquinho lá na nossa quarta aula. Basicamente são sensores que são acionados na medida em que os membros do trabalhador se aproximam da zona de operação de uma máquina, desarmando aquela máquina, fazendo com que aquela máquina pare imediatamente. Então já não é mais comum, por exemplo, o trabalhador manipular uma determinada peça numa zona de operação de uma máquina com as suas próprias mãos. Ele, claro, pode manipular, pode posicionar aquela peça numa determinada posição, só que ele não vai fazer isso com a máquina operando. A máquina está parada e ele, ao tirar as mãos, a máquina opera a sua ação sobre uma determinada peça, sobre um determinado material. Esses sensores optoeletrônicos, eles foram uma evolução muito significativa, porque até antes deles nós tínhamos apenas os relés. Por exemplo, quando você acessava uma parte da máquina que fazia com que uma tampa se abrisse, uma placa se mexesse, esse relé era acionado e a máquina era desarmada. Só que os relés eles não tinham 100% de confiabilidade, assim como qualquer outro sistema de segurança não tem 100% de confiabilidade. Por isso que nós temos os chamados intertravamentos e a associação de sistemas de segurança numa máquina. Ou seja, se um sistema falha, eu tenho uma redundância no outro sistema. Se um sistema não está operacional, o outro estará operacional. Então, esse desenvolvimento tecnológico todo permitiu com que as máquinas evoluíssem, e essa evolução teve que ser pautada por aspectos técnicos, não somente da norma regulamentadora número 12, mas também por uma série de normativas que a própria ABNT publicou e também outras empresas auxiliaram nessa publicação, tá certo? Independente disso, nós devemos lembrar que todo o processo de gestão do risco é feito dessas três maneiras, com estes passos sequenciais que vocês estão vendo. Primeiro nós temos as medidas de proteção coletiva, depois as medidas administrativas ou de organização do trabalho e medidas de proteção individual. Então, adotar uma medida de proteção individual é o nosso último caso, porque a gente não quer incomodar o trabalhador. Nós não queremos que o trabalhador assuma o fardo, por exemplo, de se paramentar demasiadamente para executar um determinado trabalho. Apenas se isso for necessário. Apenas se nós não conseguirmos diminuir os riscos no ambiente ou diminuir os riscos na fonte. Se a gente não consegue fazer isso, aí a gente tem que adotar medidas individuais. Quando a gente fala sobre
medidas de proteção coletiva, a estratégia é utilizar algum tipo de barreira para evitar o avanço daquela energia, daquele agente de risco entre o emissor e o provável receptor, que neste caso é o trabalhador. Por exemplo, se eu estou num ambiente que é demasiadamente barulhento, onde nós temos uma reverberação muito grande, é comum adotarmos placas acústicas para evitar que essa reverberação ocorra. De modo que o som em decibéis, a intensidade sonora, a pressão sonora é atenuada. Da mesma maneira, nós podemos colocar placas acrílicas entre uma máquina que necessariamente gera um ruído de impacto muito elevado e os ambientes de circulação. Nós vamos mostrar isso para vocês daqui a pouquinho. Além dessas medidas coletivas, a gente pode adotar medidas administrativas. Um exemplo seria um operador de solda. Esse operador de solda, ele tem uma carga horária máxima a qual ele pode ficar exposto a esse processo. Se a carga horária ela não é suficiente para atender a demanda que a empresa tem, então é interessante que nós façamos a contratação de um novo profissional ou que nós possamos fazer o revezamento entre profissionais, de maneira a não fazer com que um único profissional fique exposto a um agente de risco por muito tempo. Isso é uma medida administrativa que inclusive nós exemplificamos lá na nossa unidade 3, lembrem-se disso, lá do nosso livro de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho. E por fim nós temos as medidas de proteção individual que vocês estão vendo aqui, que são as medidas ligadas à adoção dos nossos EPIs. Capacetes, protetores intraauriculares, protetores de concha, máscara, face shield, óculos de proteção, luvas, macacões, botas, entre outros aparatos que nós podemos utilizar para a redução dos riscos. Perfeito? Dando sequência, nós temos aqui para vocês alguns exemplos bem legais de estratégias coletivas, ora individuais, tá? No mais são coletivas mesmo. Lembra que eu havia falado sobre uma proteção acústica? O que nós temos aqui na imagem, vocês estão vendo muito bem, são máquinas que têm detectado, né, o ruído muito elevado. E lembrem-se, nós fazemos isso com base em instrumentação. Então eu tenho que ir até onde está essa máquina, vamos até colocar em tela cheia para vocês enxergarem com maiores detalhes. A gente tem que ir onde está essa máquina, verificar o nível de ruído que ela tem, que ela emite. Para isso eu vou me utilizar de um decibelímetro, que pode ser posicionado no ambiente ou geralmente posicionado junto ao trabalhador na altura do seu ouvido. Constatado que o nível de pressão sonora é muito elevado, a gente vai ter que lidar com a utilização de medidas coletivas em princípio. E por isso, essa máquina aqui se encontra isolada, da maneira como vocês estão percebendo, com essas barreiras acústicas. De modo que a máquina só entrará em operação na medida em que essa porta estiver fechada e o trabalhador afastado. Ele não poderá de modo algum operar essa máquina lá dentro. A máquina só consegue fazer a sua operação quando a porta estiver fechada. E uma outra questão que é interessante, aí até no quesito saúde ocupacional, vocês estão percebendo que nessa imagem aqui nós temos um corredor bem definido, com um espaçamento, neste caso, provavelmente maior que 1,20 m e sinalizado adequadamente, sem nenhuma interrupção, sem nenhum material jogado no chão. Então é importante que nós possamos também evidenciar que o layout, que a gente chama de chão de fábrica, ele também precisa acompanhar as diretrizes da nossa norma regulamentadora número 12, que preconizam distâncias entre as máquinas. Só para vocês saberem, se nós temos máquinas que têm partes móveis projetáveis para fora de seu corpo, a máquina deve estar distante de qualquer outro anteparo entre 80 centímetros e 1,30 m. Aliás, desculpa, entre 70 centímetros e 1,30 m. Se por acaso a máquina não tem nenhuma parte móvel se projetando para fora, ela pode ter um distanciamento de outros anteparos ou de outras máquinas ou até da parede entre 60 e 80 centímetros. Os espaços de circulação devem ser de 1,20 m.
E eles devem ser organizados de acordo com o layout produtivo, a lei das mínimas distâncias, para fazer com que o trabalhador ou mesmo as peças, elas não tenham um caminhamento muito grande no chão de fábrica, o que pode debilitar ainda mais a força de trabalho, ok? Essa é uma observação importante porque muitos de nós deixamos de lado a questão do layout, a gente se esquece da questão do layout e fica muito preocupado somente com os dispositivos de segurança, né? É importante lembrar disso. Outro ponto interessante, como eu disse, sensores. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, nessa parte do esquema, é um sensor optoeletrônico chamado de cortina de luz. Então, na medida em que eu tenho a mão do trabalhador tentando invadir a área de atuação da máquina com a sua zona de operação, lembrando que a zona de operação é a zona na qual a máquina processa uma determinada peça. Por exemplo, se eu tenho uma chapa, essa chapa vai ser dobrada numa dobradeira, a parte de dobra dessa dobradeira é a zona de operação. Então, se o trabalhador ele evoluir com a sua mão onde estiver esta zona de operação, a máquina simplesmente para. Em alguns casos, nós temos dispositivos que são acionados por meio de cordas. É um isolamento da máquina, que eu posso dizer que não é um isolamento, digamos, mais avançado, porque aqui, nessa parte aqui que vocês estão vendo, ó, essa alça e esta alça aqui, nós temos uma corda que vem para este lado, uma corda que vem para este lado aqui. Isso impede a entrada do trabalhador na zona de operação também ou na área da máquina como um todo. Se a corda puxar, a máquina desarma. E aqui a gente também tem um botão de segurança, super importante, em destaque, que serve para o trabalhador, ao perceber que tem alguma situação de risco grave iminente, ele aperta esse botão e a máquina para. Todas as máquinas precisam ter botões de emergência de fácil acesso. E uma outra questão também, para isolarmos os riscos, todas as máquinas que têm partes móveis, polias, correias, correntes, elas precisam ter essas partes móveis enclausuradas. Só que, logicamente, isso não pode impedir o seu correto funcionamento. Se por acaso nós tivéssemos uma situação onde esse enclausuramento ele aumentasse em demasiado a temperatura da parte móvel, esse enclausuramento não seria o mais adequado. Por isso que na maioria dos casos, vocês estão vendo aqui em cima, ó, principalmente nessa última máquina, ela tem essas placas perfuradas aqui, ó, para permitir a entrada de ar justamente no motor que aciona as transmissões de força. E aqui atrás, inclusive, nós temos gradis que impedem a entrada do trabalhador na zona de operação. Isso é fantástico, isso é interessantíssimo. E inclusive para cada grade como essa que vocês estão vendo, tem norma. Nós temos o espaçamento, né, dessa malha metálica. Isso é muito importante porque vocês, como gestores ambientais, no futuro, já saberão onde encontrar essa informação. É claro que aqui na disciplina nós não temos tempo de detalhar ao máximo essas situações todas, né? Mas é importante que vocês saibam onde elas se encontram, são os anexos da NR12, e que vocês possam orientar os empresários a adotar esses mecanismos de segurança, porque não adianta de nada eu trabalhar com a gestão dos riscos por um lado, trabalhar com a psicologia do trabalhador por outro, mas na hora da gente trabalhar com o ambiente de trabalho e com as máquinas, nós não sermos cuidadosos. Fica a dica. Vamos à frente. Aqui é mais um exemplo para vocês poderem observar como que nós temos o isolamento de um transportador, e aqui é uma correia transportadora. É muito comum, por exemplo, em elevação de sacarias, elevação de sementes a granel nas unidades cooperativas, nos armazéns, nos silos, né? E vejam que essa transmissão de força aqui ela está totalmente enclausurada. A pessoa não conseguiria colocar o seu braço ou minimamente o seu dedo, projetando os seus membros para o interior dessa máquina. E aqui nós temos um corredor de circulação. Nós temos aqui molas amortecedoras, porque aqui em cima provavelmente nós temos um sistema de peneiras. E lá à frente nós temos um sistema de correia. Então provavelmente é um local onde as sementes são recebidas, elas entram neste duto, caem aqui na esteira e na esteira elas são levadas embora lá para o seu processamento. Aqui o que nós temos não é exatamente uma exposição de uma parte móvel, mas logicamente que esses amortecedores aqui, dessa mesa gravimétrica,
esses amortecedores eles deveriam também estar, de certa maneira, enclausurados, porque eles têm um certo movimento, eles conseguem se movimentar de certa forma para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, fazendo o amortecimento aqui dessa máquina, né? Aqui nós temos um rolo, uma bobina, e vejam que nós temos botões de emergência, um botão dentro e um botão fora. São sistemas que permitem o travamento onde você estiver. Se você estiver manipulando a bobina dentro aqui do gradil, você tem como parar a máquina por este botão de emergência. Saindo, se você verificar que tem alguma coisa, algum risco grave e iminente, você pode acionar este botão aqui para parar a máquina. E também, claro, essa máquina só funciona com a porta fechada, e nós temos alguns sensores que indicam que essa porta está fechada ou não. É bastante divertido, né, a gente colocar essas situações, né, pessoal? É muita inovação. O ser humano tem uma mente muito criativa. E é interessante a gente colocar todas essas situações porque aqui nós estamos utilizando a inteligência, principalmente da área de gestão, principalmente da área das engenharias, para fazer com que essas máquinas sejam seguras. E nos cabe, logicamente, trazer essas máquinas para o nosso contexto de trabalho para manipulá-las adequadamente, para ensinar os nossos trabalhadores como manipulá-las adequadamente, defendendo a sua vida e a sua integridade física. Aqui nós temos um outro tipo de sistema de gradil, é uma prensa. O trabalhador ele coloca a peça aqui dentro e nós temos aqui na lateral, isso que vocês estão vendo aqui que eu estou apontando na seta, acho que agora dá para ver direitinho, né? É uma cortina de luz. Então, a máquina não pode estar acionada, eu insiro a peça aqui dentro. Tiro a mão, a prensa desce. Sobe novamente, porque é um sistema hidráulico ou pneumático. Tira-se a peça e aí sim a gente pode trabalhar com essa peça em outras máquinas. Tem muitos outros exemplos, né? Isso aqui é uma serra de bancada, vejam como essa serra de bancada é bem moderna, totalmente diferente daquelas serras de bancadas que nós encontramos numa diversidade de ambientes. Aqui nós temos a proteção às partes móveis e a proteção da própria serra, de maneira que nós não temos possibilidade do trabalhador chegar até onde a serra está, até o ponto de corte. E como eu disse, também tem a questão do layout, né? Nós temos um layout, neste caso, é um layout de uma empresa logística. Vejam que nós temos uma diversidade de encomendas aqui espalhadas e aqui nós temos as correias transportadoras que vão segmentando os produtos para as mais diferentes localidades. A gente tem que pensar em organizar o espaço de trabalho para que o próprio trabalhador ele trabalhe de maneira setorizada, sabendo quais são os riscos de cada um dos seus setores e tendo espaços de circulação que garantam não somente a noção de segurança aí do ponto de vista mais psicológico, mas também que garantam a fuga desse trabalhador em eventuais necessidades. Quando a gente precisar, então, sair correndo de um ambiente, correndo que eu falo entre aspas, tá? Porque nós temos todos os planos de contingência a emergências, para que a gente possa sair ordenadamente para um ponto de encontro, onde todos serão conferidos para ver se está todo mundo ali, se está todo mundo bem, para evacuarmos aquela área adequadamente. Seja pela questão de um acidente que acometa as estruturas ou um incêndio também, que é algo que pode acontecer dentro das empresas. Então, meus caros, aqui a gente está trazendo uma diversidade de informações para vocês que corroboram com os elementos que nós devemos pensar sobre segurança do trabalho, relacionando ao ambiente e às máquinas. Mas a gente não pode esquecer, logicamente, os nossos EPIs. Todos eles descritos e já bem detalhados por meio da norma regulamentadora número 6. Então, é importante frisar para vocês que quando a gente fala sobre o ambiente de trabalho como um todo, a gente precisa fazer as proteções do ponto de vista de isolarmos os riscos ambientais, do ponto de vista de trabalharmos com as proteções coletivas, de trabalharmos com layout chão de fábrica, para darmos a correta noção ao nosso trabalhador de que no que depende da nossa área de trabalho, nós temos uma área de trabalho segura. Nós temos um ambiente de trabalho seguro. Isto associado à correta gestão dos riscos e também à gestão dos aspectos psicológicos desse trabalhador, os três pontos, os três pilares se somam
e desenvolve uma cultura prevencionista que é muito importante dentro das empresas. Apenas para poder fechar alguns detalhes com vocês, é interessante pensar na manutenção dessas máquinas. Tanto manutenção do ponto de vista corretivo, ou corretiva, melhor dizendo, como a manutenção do ponto de vista preventivo. As preventivas, logicamente, são as mais adequadas. As manutenções, elas são de responsabilidade dos profissionais que são habilitados para isso. Geralmente quem faz a comercialização da máquina ou do equipamento que é o responsável por fazer essa manutenção. Isso se nós não tivermos técnicos especializados em manutenção dentro da nossa empresa. A nós cabe apenas checar se aquela máquina está em pleno funcionamento e checar também a questão da periodicidade determinada pelo fabricante. É de 6 em 6 meses? É de 1 em 1 ano? Quem determina isso é o fabricante, perfeito? Outra questão também que nós devemos observar são estes itens que estão na tela, que tem a ver com as manutenções preventivas e corretivas das nossas máquinas. Deixando em tela cheia para vermos todos os detalhes, a gente precisa, toda vez que faz a manutenção, nós devemos ter um livro próprio de registro por máquina. Então é como se cada máquina, cada instalação tivesse o seu prontuário de manutenções, onde consta o cronograma de manutenção, as intervenções que são realizadas, a data de realização de cada intervenção, o serviço realizado, as peças reparadas ou substituídas e ainda as condições de segurança do equipamento, a indicação conclusiva quanto às condições de segurança da máquina e o nome do responsável pela execução de todas estas intervenções. Tá? Isto faz parte daquilo que a gente chama de checklist ou lista de verificação da nossa máquina. O nosso prontuário tem que conter todas essas informações. Isso tem que estar acessível para todos os nossos trabalhadores, organizados na CIPA ou não. Especialmente quando nós não temos necessidade da CIPA por conta do número pequeno de funcionários. Para a gente poder fechar a nossa aula, para a gente consolidar aqui os nossos estudos, eu trouxe para vocês 2 exemplos de vídeos que eu pediria para que vocês pudessem visualizar a posteriori, né? O primeiro vídeo, ele lida com um personagem muito querido, que é uma pena que nesse ano a gente não está investindo muito em demonstrar, que é o Napo. O Napo é um personagem que foi criado, se eu não me engano, na Alemanha, que é um bonequinho em 3D, que ele faz diversas animações sobre diversos temas da área de segurança do trabalho. E no tema em específico, ele vai falar um pouquinho sobre a importância de fazermos a manutenção preventiva e corretiva das máquinas e também de avisarmos aos demais trabalhadores travando a máquina para que a máquina não seja acionada justamente quando nós temos um trabalhador dentro da máquina fazendo as manutenções. Esse é o primeiro vídeo. E o segundo vídeo, ele vai mostrar um pouquinho mais na prática para vocês como que é a questão da manutenção e como que são os sensores optoeletrônicos e os dispositivos de segurança, os quais a segurança do trabalho já investiu anos e anos de pesquisa para tornar essas máquinas mais seguras. Então o endereço fica aqui para vocês em tela. Vocês podem retroceder esse vídeo quantas vezes vocês quiserem para assistir esses vídeos, vale muito a pena, tá bom? E a professora Vanessa certamente colocará o link dos vídeos para vocês da forma textual, para vocês poderem clicar e aí sim assistir esse vídeo. Aliás, a recomendação que eu faço, sempre fiz essa recomendação nas minhas aulas, chama o teu filho, chama a tua filha, quando for vídeo do Napo, eles vão dar risada. Porque ele é muito engraçadinho, é muito lúdico, mas ele ensina demais, tá bom? Meus caros, com isso então, a gente finaliza mais uma aula com vocês. Foi um enorme prazer estar mais uma vez em uma aula de segurança do trabalho e saúde ocupacional, aqui para o curso de gestão ambiental. Espero que vocês tenham compreendido e se vocês tiverem dúvidas ou colocações, tragam para a aula, vamos debater, vamos discutir. Eu espero você na nossa parte ao vivo da terceira aula, nesta quinta-feira, às 19h30, beleza? Horário de Brasília. Forte abraço para você, muito obrigado mais uma vez e até a parte ao vivo. Tchau, tchau!